Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, não é? Quem está feliz essa noite? Dê glória a Deus bem forte aí. Essa noite é a noite de milagres. Amém ou amém? Você crê como eu ou não? Você precisa crer, sabia? A única coisa que você precisa fazer é crer. Amém ou amém? Porque o milagre quem faz é o Deus Todo-Poderoso. Amém? O sobrenatural é Deus quem faz. Amém ou amém? Agora o natural, nós temos que crer. Amém? Isso parte de você. Amém ou amém? Toda vez que há uma ação, há uma reação, sabia? Toda vez que há uma ação, há uma reação. Fale aí para o seu irmão que está do seu lado. Fala, amado irmão, toda vez que há uma ação, há uma reação. Sabia disso? Toda vez que há uma ação, há uma reação. Amém ou amém? E se você continuar tendo as mesmas atitudes que você tem no decorrer da sua vida, que você teve até hoje, sempre você vai ter os mesmos resultados. Sabia disso? Amém ou amém? Você quer resultado diferente, amado? Comece a ter posicionamento diferenciado com o Senhor. Amém? Amém ou amém? Todos entenderam o que o pastor disse, irmão? Amém? Você quer ter resultado diferente? Comece a tomar atitudes diferentes diante do Senhor. Amém? E essa noite você vai começar a tomar. Amém ou amém? Em todas as áreas. Amém? Principalmente espiritual. Se você não tiver atitudes diferenciadas no mundo espiritual, o mundo espiritual não vai se mover a seu favor. Amém? Você vai continuar na mesmice. Você vai continuar na morbidão espiritual que vocês têm passado. Amém? Amém? Mas hoje é uma noite de renovo neste lugar. Hoje vai nascer uma nova história, um novo dia, um novo tempo sobre a tua vida. Amém? Amém? Até o grupo de louvor, Deus prepara esse louvor para o final. Amém? Uma nova história, um novo dia. Porque hoje vai nascer um novo dia na sua vida. Amém? Amém? Você que conhece um pouco da palavra, você que já estudou um pouco sobre o mundo espiritual, você sabe que o nosso Deus, ele trabalha em cima de ciclos de 7 anos. Sabia disso? Cada 7 anos, nosso Deus, ele vira uma página. Igual o caderno de esboço do pastor Denis aqui, ó. Que a irmã Elisete me deu de presente e ela disse que vai trazer mais. Estou esperando, irmã. Assim, ó, olha, veja bem, ó. Essa página aqui está escrita, não está? Bem rascunhado mesmo. Aí o Senhor está escrevendo lá. Durante 7 anos ele escreve uma página dessa aqui, ó, a sua vida inteirinha. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém ou amém? Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui? E o Senhor está escrevendo lá. 7 anos. Acabou um ciclo de 7 anos, o Senhor faz assim, ó. Vira a página. E quando vira a página, está assim, está vendo? E nessa noite o Espírito Santo do Senhor me revela que nesta noite Ele está fazendo isso em muitas vidas aqui. Ele está virando uma página nova sobre a tua vida. E as coisas vão começar a acontecer a partir desta noite na sua vida. Amém ou amém? Porque é um Deus Todo-Poderoso que está se movendo a seu favor nesta noite. Como Ezequiel viu lá, o trono se movia. Amém ou amém? E o trono do Senhor está se movendo em direção a esta igreja. E toda vez que vai louvor aos céus, como nós fazemos agora, como nós acabamos de fazer, toda vez que você manda um glória para o céu, o Senhor ele se move, o trono ele se move. É como se fosse automático. Quando você manda um louvor, quando você manda uma adoração ao Deus Todo-Poderoso, o trono dele se move automaticamente. E ele está se movendo a essa direção nesta noite. Amém ou amém? E Ele está lá olhando para você. Eu creio que o Senhor está se levantando do trono nesta noite e está olhando para você. E Ele manda te dizer assim nesta noite: filho, esta noite eu me levanto a seu favor e as coisas vão começar a acontecer na tua vida. O milagre vai chegar. A restauração da família vai acontecer. Aquela enfermidade vai ter que ir embora. Porque quando o Senhor ele estende a destra dele lá de cima do seu trono, quando Ele estende a destra, o milagre vai acontecer. O milagre tem que acontecer, amém? E essa noite vai acontecer um milagre aqui sobre a tua vida, sobre os teus familiares, sobre os teus anseios, sobre as tuas súplicas e petições, amém? Porque é um Deus Todo-Poderoso que olha para nossas vidas nesta noite. E Ele está olhando para você nesta noite, amém?
Glória a Deus. Amém ou amém? Você achou aí? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oxalá que todos possam fazer isso no final das suas vidas. Amém ou amém? Você que não sabe quem está declamando e quem está escrevendo esse capítulo, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Que você possa fazer, que você seja guardado e que você possa falar como Paulo falou. Amém ou amém? Esse livro foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. E ele está dizendo no versículo 7 do capítulo 4: combati o bom combate, acabei a carreira. E ele fez o quê? Guardou a fé. Amém ou amém? Versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Amados, quando eu me deparei com esse texto, a gente sempre tem lido, tem olhado, tem analisado, tem meditado, e eu fiquei imaginando. Imagine só você, está na Escritura Sagrada, que diz que essa palavra aqui vai passar tudo. Imagine só você. Vai passar tudo. Vai passar céu, vai passar terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém ou amém? E as palavras do Senhor é a Bíblia Sagrada. Amém ou amém? Agora imagine você, tudo vai passar, mas essas palavras vão passar. E toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus abrir essa palavra, ou um pastor abrir essa palavra para ministrar a palavra, ele vai ter que olhar e vai ter que ler, e vai ter que saber que existem alguns homens que foram infiéis. Você vê disso? Paulo está falando aqui de homens que foram infiéis à palavra do Senhor. Amém ou amém? Nós acabamos de ler aí, versículo 10: porque Demas me desamparou. O apóstolo Paulo está dizendo, Demas ele largou a obra do Senhor de lado. Demas ele deixou as coisas do Senhor de lado, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, só Lucas. Toma Marcos e trazei-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém ou amém? 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Amém ou amém? Olha aí o que Paulo está falando, hein? 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Procura vir antes do inverno. Amém? Só até aí eu quero ler. Pode se assentar, amados. Nós vamos ministrar em alguns minutos essa palavra que o Senhor nos colocou em nosso coração neste dia. Amém? Então aí você já entendeu a dimensão desse texto, não é? Para você ter ideia,
Essa carta é escrita a Timóteo, não é? No qual Paulo, o apóstolo Paulo, trata-o como filho. O apóstolo Paulo trata Timóteo como filho, mas não filho de sangue, mas filho de ministério, filho da fé, filho de ministério, filho na obra do Senhor, amém ou amém? E aí, esta carta, segundo Timóteo, e você já percebeu no texto que nós lemos, Paulo está aí nos seus últimos dias de vida, amém ou amém? E essa foi a última carta, o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. Glória a Deus. E eu fiquei assim, preocupado, fiquei assim, o Senhor ministrou muito forte no meu coração, na hora que eu comecei a ler esse texto hoje, porque assim, nós lemos a Bíblia sempre, diariamente, mas a palavra ela se renova, amém ou amém? Toda vez que você lê a Bíblia Sagrada, com a presença do Espírito Santo do Senhor contigo, Ele vai revelando algo a ti, Ele vai falando algo novo. Você pode ler uma palavra, você pode ler um capítulo da Bíblia diariamente, mas se o Espírito estiver presente ali ao seu lado, cada dia que você lê, você vai encontrar algo novo, o Espírito vai te revelar algo novo, não é? Porque a Bíblia ela é viva, não é? A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e pode muito em seus efeitos, amém ou amém? Glória a Deus ou não? Quem crê como pastor aí? Amém? Glória a Deus. Está frio aí ou não? Amados, e o tema da mensagem que eu quero ministrar nesta noite se chama Antes que o inverno chegue, amém ou amém? Antes que o inverno chegue, amém? Glória a Deus. Mas não é o inverno literal que nós estamos vivendo não, tá? Antes que o inverno chegue. Não é esse inverno que nós estamos vivendo, mas é o inverno espiritual, amém ou amém? Tem muitas pessoas que estão passando pelo inverno espiritual aqui, sabia disso? Muitas pessoas que estão como nós nesses dias, nessa semana, né? Encapotados, né? Olha a irmã Tereza lá, ó. Parece que está na Europa, né? A irmã Tereza, ela sempre vem com o sobretudo dela, de pele lá, né? Chique. Então, amados, tem muitas pessoas que estão vivendo um inverno espiritual, sabia disso? E estão como nós hoje, com frio. Não é? E toda vez que nós sentimos frio, nós queremos ficar quietinho, nós queremos ficar meio isoladinho, meio quieto, não é? Como muitos hoje ficaram em casa, não vamos para a igreja não, está muito frio, está com cara que vai chover, não é? Mas você que está aqui, você é um vencedor, amém ou amém? Você verdadeiramente é um adorador, é aquele que adora em espírito e em verdade, amém ou amém? Porque pode gear, pode nevar, pode fazer calor de 50 graus, mas você não deixa de adorar o Senhor, amém ou não amém? Glória a Deus ou não? É assim. Mas tem muitos que não podem, amados. Dá uma chuvinha que não quer sair de casa. Muitos não podem ter um calor um pouquinho a mais, além do normal, que não quer vir. Falar, não, a igreja só tem ventilador, né? Ainda bem que São Paulo não faz tanto calor, não é? Mas lá na nossa região, onde nós saímos lá é quente, lá faz 40, 42, 45 graus. Então lá tem que ter ar-condicionado, senão não aguenta, amém? Mas tem pessoas, amados, que estão passando literalmente o inverno espiritual, amém ou não amém? Glória a Deus ou não? Mas glória a Deus que nós não, né? Que estamos aqui, isso é sinal que nós estamos fazendo a diferença no reino, amém? Glória a Deus. Você faz a diferença no reino, por isso que você está aqui, amém ou amém? Então, amados, Paulo, ele escreveu 3 cartas a Timóteo, amém ou amém? 3 cartas. A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo foi aquela carta que se chama aos Efésios, amém ou amém? Porque Timóteo, ele era pastor numa cidade que se chamava Éfeso, amém ou amém? Então a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo foi essa que nós temos na Bíblia, que se chama aos Efésios, amém? Essa foi a primeira. As outras duas foi 1 Timóteo e 2 Timóteo, essa que nós acabamos de ler, amém? Glória a Deus. E como eu falei no início, essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, de todas que ele escreveu no Novo Testamento, amém? Você sabe que o apóstolo Paulo, ele é um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, só ele, o apóstolo Paulo, escreveu 13. Amém ou amém?
Quem sabia disso aqui? Só alguns irmãos, né? Então o apóstolo Paulo, ele é referência para o cristianismo de hoje, para nós, não é? Porque se não fosse o apóstolo Paulo, nós teríamos pouco embasamento na palavra do Senhor. Teríamos pouca escritura, não é? Para nos embasarmos como cristãos que somos, amém? Glória a Deus ou não? Todos estão entendendo aí ou não? Amém? Quero que você esteja atento, amém? Não deixe nada te distrair nesta noite, amém ou amém? Porque o Senhor vai falar com você nessa noite, amém? E você veio aqui, você não veio por acaso, mas você veio porque o Espírito do Senhor te trouxe até aqui, amém? Glória a Deus. Então Ele vai falar contigo nesta noite. Então Paulo, ele escreveu 3 cartas a Timóteo, chamado filho, né? Ele chamava Timóteo de filho, amém ou amém? Como alguns pastores chamam alguns obreiros de filho, por quê? Acaba se identificando tanto, né? E algumas pessoas que acabam chegando na igreja, eles acabam adotando o pastor como um mentor, um homem que vai levar ensinamento, que vai dar direcionamento, que vai mudar a história, não é? Porque nós, como os pastores e líderes espirituais que somos, o Senhor, Ele nos libera algo a mais. Ele nos libera uma unção de direcionamento às ovelhas, à igreja, não é? À congregação. Então tem alguns irmãos que são mais achegados ao pastor, que dá assim, não é? Uma atenção maior ao pastor, que quer andar mais junto, quer andar mais, não é? Buscando mais conhecimento, buscando mais aprendizado na palavra. Então esses homens são chamados como filhos, como o apóstolo Paulo chamava Timóteo, de filho, carinhosamente filho, porque tinha uma atenção maior, porque Timóteo era um homem que se dedicava à palavra, era um homem que se dedicava à vida do apóstolo Paulo, caminhava junto, estava junto, e queria conhecer mais e mais da palavra do Senhor, amém, amém? Que você possa ser assim, que você possa se considerar filho aqui, nosso, não é? Apesar da nossa pouca idade, mas o pastor deles e a pastora Camila, como líder espiritual, pastores e anjos dessa igreja, pode ser considerado como pai de vocês, amém ou amém? Glória a Deus ou não? Aleluias. Então, amados, nós sempre temos que buscar isso. Eu, em toda a minha caminhada, minha história de crente, evangélico, cristão que somos, né? Quem conhece a nossa história sabe que o pastor deles é crente de berço, nasceu dentro de uma igreja evangélica, não é? E eu sempre falo que nós somos, e às vezes a gente brinca, fala, nós somos igual o rádio de igreja, porque nós passamos a vida inteira dentro da igreja, não é verdade? E sempre caminhando com o Senhor, e sempre também nos direcionando, sempre com o homem de Deus, não é verdade? Eu, amados, eu me sinto assim, privilegiado, porque eu tive a honra de andar com grandes homens de Deus, não é? Eu sempre falo que você quer ter sua história mudada, procure se espelhar em um homem de Deus, sabe disso? Procure se espelhar sempre no homem de Deus, amém, amém? Muitos buscam mentores lá fora, muitos buscam mentores numa faculdade, um homem, um doutor, uma pessoa que tem conhecimento aí, não é? E tem uma sabedoria humana. Mas, amados, busque sempre se espelhar no homem de Deus, amém, amém? Um homem de Deus que tem conhecimento, sim, às vezes na letra, mas também tem conhecimento espiritual, que já teve uma busca, que já tem uma caminhada, que tem uma história de vida para estar te orientando, estar te direcionando, amém, amém? Como Timóteo fez, amém? E por isso que Timóteo era tão amado pelo apóstolo Paulo. Imagine só você ter um mentor como o apóstolo Paulo. Imagine só, que privilégio, não é? Privilégio de poucos homens, andar com um homem desse, que teve um encontro com o próprio Jesus. Você conhece lá em Atos capítulo 9, fala da conversão de Paulo, do apóstolo Paulo. E você sabe que ele teve um encontro literal com o próprio Jesus, não é? Diz que ele estava caminhando porque ele era o quê? Ele era perseguidor do crente, ele era perseguidor dos cristãos, o apóstolo Paulo. Amém, amém? E toda vez que nós olhamos para uma pessoa que às vezes nos persegue, que não é ainda cristão, que ainda não aceitou a fé, que ainda não embasou a sua vida na cruz do Senhor Jesus, não é?
e que é muito perseguidor, que gosta de tirar um sarrinho, que gosta de tirar um pelinho, né, como diz o ditado popular, pode começar a olhar para esse homem, para essa mulher, e comece a profetizar sobre a vida dele, amém, amém? Porque quando ele vinha, ele vai ser igual ao apóstolo Paulo, e sempre assim. Aqueles que mais perseguem, aqueles mais que tiram sarro, aqueles mais que brincam com o Evangelho do Senhor, quando verdadeiramente ele tem um encontro com o Senhor, como o apóstolo Paulo teve ali em Atos 9, que ele encontrou Jesus, o próprio Jesus, não é? Diz a palavra que o próprio Jesus desceu do trono para ter um encontro ali com ele, amém, amém? E o que aconteceu ali? Diz que o apóstolo Paulo ele ficou cego, ele ficou 3 dias cego, porque ninguém pode ver a glória do Senhor com os olhos naturais, amém, amém? Sem que não fique cego, amém? Como João, lá em Apocalipse, ele fala que João ele foi levado, ele foi arrebatado ao 3º céu. E quando ele chegou ali, que ele começou a olhar para o Senhor, não é? O que aconteceu? Diz ali em Apocalipse, que ele caiu como morto. Mas ele não caiu como morto, ele literalmente morreu. Sabia disso? Porque ninguém pode ver a glória do Senhor com esse corpo que nós temos hoje. Amém, amém. Glória a Deus. E assim o apóstolo Paulo, ele teve um grande encontro com o próprio Jesus. Porque da mesma forma que ele era perseguidor, que ele era implacável na sua perseguição contra os cristãos, eu creio que o Senhor viu uma grande qualidade ali no apóstolo Paulo. E na hora que Jesus olhava ele ali perseguindo os cristãos, eu acredito, não está na palavra, não é? Mas nós podemos conjecturar, nós podemos analisar, podemos pensar, porque nós somos homens com inteligência e nós temos que analisar e pensar e imaginar as situações. Imagino eu que Jesus, quando olhava para o apóstolo Paulo lá do céu e via ele perseguindo os cristãos, perseguindo os apóstolos, perseguindo os discípulos de Jesus, eu acho que Jesus ele se levantava do trono e olhava aquilo e dava risada. E falava: olha aí, vou dar mais um pouquinho de corda a ele. Eu vou dar mais um pouquinho de corda a ele. E eu me alegro, porque eu sei que esse homem, como ele está perseguindo hoje os meus servos, os meus discípulos, na hora que eu descer e encontrar com ele também terá essa mesma ênfase no meu reino. Ele terá essa mesma ênfase em pregar minha palavra, em levar, em disseminar o Evangelho como eu quero. Eu preciso de homens valentes mesmo como Paulo, amém, amém? Como muitos que estão aqui hoje, são valentes, homens e mulheres valentes de Deus. E outrora estava lá no mundo, e às vezes era mais um que tirava o sarro dos cristãos, era mais um que olhava para os crentes e falava lá: olha lá, mas ele saindo com a rapadura, não é? Debaixo do braço, amém, amém? Quem já escutou isso? Já escutou isso aí, irmão João Paulo? A rapadura debaixo do braço. Isso aí é um tema muito antigo, né? Dos evangelhos. Olha lá, ele saindo com a rapadura debaixo do braço, está indo lá para a igreja, levar o dinheiro dele, entregar o dinheiro para o pastor, né? E aí quando Jesus pega, como fez com Paulo, esse cidadão ele se torna um verdadeiro cristão, amém ou amém? Glória a Deus ou não? Como o Senhor está mandando te dizer nessa noite, que vai atingir lá a tua família, amém ou amém? Porque se você está aqui e há alguém ainda que não aceitou Jesus lá na tua casa, lá no meio da tua parentela, Jesus e o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele está debaixo de uma promessa, amém, amém? E antes que você parta dessa vida, o Senhor manda te dizer nesta noite, antes que você feche os teus olhos, Ele vai te mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida, amém? E que Ele cumpre as promessas, e eles vão ter que se render aos pés de Deus Todo-Poderoso. E eles vão vir, e eles vão glorificar o nome do Senhor, e eles serão mais um Paulo nesta terra, amém? Que fará a diferença do Evangelho, e que será um homem e uma mulher que vai levar o Evangelho do Senhor a toda raça, a toda criatura, amém ou amém? Assim será, você verá, porque Deus é fiel, e Ele cumpre as promessas que Ele faz a nós, amém? Então o apóstolo Paulo foi um homem como nenhum outro da história, amém? Nós vemos muitos homens na palavra do Senhor, não é? Muitos homens de Deus, muitos homens aí, não é? Igual diz lá em Hebreus, os heróis da fé, os homens que fizeram a diferença, os homens que mudaram a história, os homens que guerrearam, que não mediram esforços para entregar e levar o Evangelho do Senhor, amém ou amém? Mas o apóstolo Paulo foi um homem diferenciado, amém ou amém? Porque da mesma forma que hoje, às vezes nós enxergamos uma pessoa lá que nós temos orado, que nós temos intercedido, que ainda não veio, não aceitou a Jesus ainda, amém ou amém?
Jesus também olhava para Paulo, no meio daquela situação, Paulo perseguindo os cristãos, correndo atrás, mandando matar, prendendo, não é? E perseguindo. Jesus olhou para ele e falou: olha aí, eu posso usar esse homem para fazer a minha vontade, eu posso usar esse homem para fazer a diferença na terra. E foi assim que aconteceu, amém, amém. Glória a Deus ou não? E muitos podem ter te apontado, amados, mesmo que você já aceitou a Jesus, mesmo que você ainda não recebeu na totalidade o seu ministério, o seu chamado, mesmo que você ainda não tomou posse tremendamente e na totalidade do seu ministério, e muitos têm te olhado ainda e têm olhado: olha aí, esse aí não vai romper, esse aí não vai acontecer, esse aí não vai. Mas o Senhor manda dizer nesta noite que vai, amém, amém. Se Ele prometeu, se Ele te levantou, e se você está aqui nesta noite, é porque Ele tem um propósito especial para a sua vida, amém, amém. E como Ele fez na vida do apóstolo Paulo, Ele assim vai fazer na sua, amém, amém. Porque eu posso ver com os olhos da fé multidões atrás de cada um aqui, amém, amém. Multidões, multidões, amados. Porque eu sempre falo aqui que nós fomos plantados, nós fomos lançados, nós fomos colocados em uma área geográfica, sabia? E essa área geográfica que eu falo, e que você foi colocado, plantado, é no meio da sua família, é lá onde você mora, no meio dos seus vizinhos, amém, meu amigo? É lá no teu emprego. Essa é a área geográfica que o Senhor colocou e confiou nas tuas mãos, amém, meu amigo? E Ele tem colocado, Ele tem apostado na sua vida, e Ele tem esperado você abrir a sua boca para fazer como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele disseminou o Evangelho em muitas regiões, amém, amém? Na Ásia, na Europa. E a área geográfica que o Senhor te colocou, como Ele fez com o apóstolo Paulo, Ele faz hoje. Ele te colocou numa área geográfica, no meio da sua família, dos vizinhos, da parentela, lá no teu emprego, amém, amém? Na sua locomoção diária, no metrô, no ônibus, sei lá como você vai, no seu trabalho. A todo tempo, amados, você tem que pregar, você tem que abrir sua boca, você tem que consolar aqueles que estão abatidos, você sempre tem que ter uma palavra de consolo, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, amém, amém? Você tem que fazer isso, amém? Porque o propósito de Deus para a sua vida, o principal dele é esse, amém, amém? O maior chamado não é pastoral, o maior chamado não é de bispo, de apóstolo, não. O maior chamado é de ganhador de almas, amém? Você ganha esse ministério quando você estende suas mãos e aceita Jesus. Sabia disso? Quando você faz isso, estende as suas mãos, vem aqui, não é? De frente ao altar e fala: Senhor, eis-me aqui, como nós lemos hoje lá, não é? Nós lemos lá no livro de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Amém, amém. O Senhor já está liberando uma unção sobrenatural sobre a tua vida. O Senhor já está liberando uma unção de ganhador de almas, amém, amém. E essas pessoas que estão na área geográfica que você foi plantado, que você foi colocado, estão dependendo da sua vida, estão dependendo de você abrir a sua boca e começar a se deixar ser usado pelo Espírito Santo, amém, amém? O Senhor conta com você, o Espírito Santo do Senhor conta contigo. E eu sempre falo isso, aquele mesmo Espírito excelente que estava sobre a vida de Daniel, sobre a vida do José do Egito, sobre a vida do apóstolo Paulo, está sobre você, amado. Imagine o que você pode fazer, imagine o instrumento que você vai ser na mão do Senhor. Mas se você não abrir a boca, se você não fazer a tua parte, não tem como. Amém, amém? Porque o Espírito Santo não vai te obrigar a fazer algo que Ele quer que você faça por vontade própria, amém, amém? Comece a abrir a sua boca, comece a testemunhar do que o Senhor tem feito na sua vida, amém, amém? Eu creio que aqui uma pessoa que aceitou a Jesus aqui uma semana de caminhada com Jesus já tem testemunho, amém, amém? Eu tenho certeza disso. Você precisa testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida. Você tem que levar, amém, amém? Você não precisa ser um crente chato, amém? Mas você precisa ser um servo do Senhor. Você precisa ser um instrumento na mão do Senhor, e que vai fazer e vai honrar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que é a área geográfica que você foi implantado. Essas pessoas, amados, estão dependendo única e exclusivamente da sua vida.
E se você não fizer isso, se você não começar a abrir tua boca, amados, agora não vai acontecer nada. Mas lá naquele grande dia você vai ser cobrado. Lá naquele grande dia, diante do trono do Senhor, no julgamento do Senhor, no tribunal de Deus. E diz lá em Apocalipse que o nosso Senhor, Ele será o justo juiz. E Ele vai julgar ali com vara de ferro. Imagine só você. Ele vai julgar com vara de ferro. E Ele vai olhar para você e vai falar, que dia que é hoje? 25 do 7 de julho de 2013. O pastor Denis falou para você que há uma área geográfica que você tem que começar a desempenhar o seu ministério, que é o ministério de ganhador de almas. E você andou a sua vida inteira e você não fez isso. E aí você vai começar a ver, sabe o que? Todas aquelas pessoas que passaram pela sua vida, todas aquelas pessoas que conviveram contigo, os seus familiares, os seus vizinhos, os companheiros de trabalho e até mesmo os companheiros que te encontravam na sua locomoção diária, que você não abriu sua boca, e o Espírito Santo queimou no seu peito para você abrir e você não abriu. E aí o Senhor, naquele grande dia, você lá de frente ao Senhor, no trono dele ali, julgando, o Senhor vai começar a mostrar todas aquelas almas sendo jogadas no abismo. Ele vai falar, tá vendo, ó, aquela vida dependeu de você e você não abriu a sua boca. Imagine a dor que será, amados. Tem pessoas que estão brincando de ser crente. Tem pessoas que estão brincando com a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão brincando com o ministério que o Senhor tem dado. Tem pessoas que estão brincando com a unção que o Senhor liberou sobre a tua vida. Amados, que essa noite, verdadeiramente, o Senhor lá no céu possa virar essa página e começar um novo ciclo na sua vida. Mas começar a escrever as coisas boas que você vai começar a fazer a partir desta noite. Vai começar a levar a palavra. Vai começar a ser usado e se deixar ser usado pelo Senhor. E você começa a fazer isso a partir desta noite. Não deixe mais de falar desse amor. Não deixe mais de contar os testemunhos. Não deixe mais de falar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Amém, não amém? Glória a Deus ou não? Porque só assim, quando chegar lá naquele grande dia, será um dia de glória para ti. O Senhor vai olhar para você e vai começar a mostrar aquelas pessoas não mais jogando no abismo, mas vai começar a mostrar aquelas pessoas entrando no reino do Senhor, sendo ali coroadas com você, amém, amém? E você será coroado também com honras e com glórias ali, dizendo, olha, toda essa multidão dependia da sua vida, e essa multidão está entrando com você, porque você foi o bom e fiel servo, você foi o bom e fiel filho, por isso eu me alegro em ti, por isso eu estou te coroando com glória, porque você fez a diferença no meio das pessoas que eu te coloquei, e você honrou o meu nome ali, amém, amém? Porque você é um cidadão do céu, amado. Nós vivemos este mundo, mas nós não somos esse mundo. Diz a palavra que nós somos como um peregrino viajante. Estamos de passagem, estamos só viajando, amém? A nossa morada eterna é lá no céu, com o Senhor, gozando de paz, de alegria, num lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais problemas, não vai ter mais situações adversas, amém ou não amém? Numa eternidade de glória, uma eternidade de glória, é isso que o Senhor nos preparou, amados, amém ou não amém? Então pare um pouco de se preocupar com esse tempo agora, pare um pouco de se preocupar com essa vida aqui, mas comece a se preocupar mais com o reino do Senhor, amém? Se preocupe com a eternidade, amém ou não amém? Eu sempre falo aqui de uma regra básica matemática, amém ou não amém? Qualquer número finito dividido pelo infinito é igual a quanto, amados? É igual a quanto? Igual a zero. Então, amados, se você conseguir viver 100 anos ou 120 anos, que seja, se você dividir pela eternidade, vai ser igual a quanto? Então você vê o que vale isso aqui que nós estamos passando? Não vale nada. Se você perguntar aí para um idoso, uma pessoa que já tem uma caminhada com o Senhor aí, pergunte para o irmão Ari lá, irmã Tereza. Alguns dias atrás nós fizemos a boda, a cerimônia de bodas de ouro deles. 50 anos de casado, agora imagine de vida. Então firme e forte fazendo a obra, e ela é uma valente do Senhor neste lugar, amém ou amém? Porque ela está fazendo a diferença, e ela fará a diferença até a última hora, amém ou amém? Glória a Deus ou não? Porque eu sei que ela é uma escolhida do Senhor. Você pode perguntar para eles,
Pergunte para eles como é que foi a caminhada inteira da vida deles. Eles vão falar para vocês que foi como um sonho. Parece que nem aconteceu, parece que sonhou, acordou e já está chegando no fim. Amém, amém. É assim a vida. E às vezes nós temos tantos anseios, sonhos terrenos. Queremos sempre mais. Queremos, se nós temos um Fusquinha hoje, amanhã nós queremos um Passat, né? Se nós temos uma bicicleta hoje, amanhã nós já queremos uma moto. Se nós temos uma casinha de 2 cômodos hoje, amanhã nós queremos uma de 4. E é sempre assim. E nessa busca desenfreada pela riqueza, pela melhora dessa vida terrena, nós acabamos deixando de lado o principal, que é o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida, que é o propósito de Deus que Ele tem para te usar como instrumento, para te levar para fazer diferença nessa nação. Amém, amém. Comece a refletir nisso, amados, e comece a fazer a diferença. Amém, amém. Porque quando o apóstolo Paulo, que nós estamos falando aqui, quando ele teve o encontro com o Senhor, que conta lá em Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, amém, amém. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o próprio Jesus, que desceu do céu para ter um encontro pessoal com ele, a partir daquele momento ele se transformou de perseguidor a disseminador do Evangelho. Amém, amém. Glória a Deus ou não? E tem pessoas aqui que já tiveram encontro com Jesus há 20, 30 anos e está numa morbidão, e ainda está parado, ainda está olhando para o céu e contando estrela, ainda está preocupado em ter riqueza desse mundo, ainda está preocupado em só buscar mais e mais e mais, e às vezes vem na igreja buscando a um Deus, não um Deus todo-poderoso, Pai eterno, e vindo à igreja para adorar e para glorificar. Não, tem pessoas que vêm na igreja só para buscar, sabe o quê? Milagre, só para buscar uma bênção, só para ter prosperidade financeira. Amém, amém. E o nosso Deus tem tudo isso, mas a palavra diz que nós temos que primeiro buscar o reino do Senhor, e as demais coisas, todas elas, amados, não é só algumas coisas, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer que quando você se levantar realmente como instrumento de Deus, como Ele quer que você seja, Ele vai começar a prosperar a tua vida. Ele pode até te dar riqueza sobremodo, porque diz a palavra que o nosso Deus, Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Amém, amém. É o nosso Deus. Não é o Bill Gates, não é lá o... como é que é o nome lá daquele cidadão? Eu falei ontem. Não é o Eike Batista, que não é mais bilionário, que ele perdeu metade da fortuna dele. Da noite para o dia, ele foi dormir bilionário e acordou só bilionário. E aí, porque Deus está tendo misericórdia dele, amém, amém. Então é assim. Agora, se você começar a desempenhar o seu chamado, se você começar a despertar desse sono que tem dormido, que você está dormindo no mundo espiritual, o Senhor vai começar também a liberar as bênçãos sobre a tua vida. O Senhor vai começar a prosperar a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua família, vai restaurar teu casamento, vai mudar a tua história. Amém, amém. Porque Ele só está esperando você acordar. Amém, amém. Então faça isso, amados, antes que o inverno chegue, amém. Antes que o inverno chegue, faça isso. Amém, amém. Porque Paulo, ele correu a carreira, não é? Olha lá, nós lemos agora 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7, ó. Apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? E olha que esse homem sofreu. Esse homem passou por diversas cadeias, aprisionado, preso, mas ele não abandonava a fé. Ele não murmurava no meio das adversidades, mas ele glorificava o nome do Senhor, porque ele sabia em quem ele cria. Amém, amém. Glória a Deus ou não? Você pode, amados, nesta noite estar vivendo uma cadeia, amém? Eu não sei qual área da sua vida, não sei se é uma enfermidade que tem te prendido, não sei se é um vício que tem te prendido, não sei se é um problema familiar na sua família ou lá no teu emprego, mas o Senhor manda te dizer nesta noite, amém ou amém? Erga sua mão, eu vou profetizar sobre a tua vida. O Senhor manda te dizer nesta noite, como Paulo e Silas estavam lá presos lá naquela prisão, não é? Lá todos machucados, açoitados e amarrados, de pés e mãos amarrados, lá no fundão, como eu sempre falo, né? Aonde o vento não encosta o cisco, aonde o filho chora e a mãe não vê. Você pode estar desse jeito, se sentindo preso,
lá no fundo de uma prisão. Mas os irmãos dizem nesta noite: comece a adorar ao Senhor, comece a cantar ao Senhor, como Paulo e Silas fez ali naquele momento. Diz ali a palavra que eles adoravam, diz ali a palavra que eles louvavam ao Senhor naquela situação. E aí à meia-noite que aconteceu um grande terremoto naquele lugar, e as portas das cadeias foram abertas. Amém, amém. E Ele tem isso para ti nesta noite. Eu profetizo que as portas das cadeias que estão te prendendo vão ter que abrir diante do Senhor, amém? E elas vão se abrir ainda esta noite, porque muitos ainda estão presos em algumas situações aí, às vezes situações mínimas que têm te prendido, às vezes coisas pequeninas que têm te parado, que têm parado teu ministério, que têm feito você ficar aí retraído, às vezes trancado dentro do quarto. Mas o Senhor manda dizer nesta noite que Ele é o Deus que abre as cadeias nesta noite, amém, amém? Quem crê como eu e recebe aí, dê um glória a Deus. O Senhor vai abrir cadeias nesta noite, e Ele vai liberar para você fazer como Paulo fazia. Ele corria a carreira, e ele sabia que ele tinha um alvo, amém, amém? Como você tem um alvo, nosso alvo se chama Jesus Cristo, amém? Não desfoque desse alvo, amado. Não desfoque nem para a direita nem para a esquerda, mas continue firme, continue fixo neste alvo, porque você verá o que Deus vai fazer sobre a tua vida, você verá o que Deus vai liberar sobre a tua casa, e Ele vai mudar a tua história nesta terra, e Ele vai te levantar como um homem que fez a diferença e que vai fazer a diferença, como foi o apóstolo Paulo, um dos maiores nomes da Bíblia Sagrada. Apóstolo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, 13, só 13 foi ele que escreveu, amém? Porque ele foi um homem levantado para fazer a diferença. Outrora um homem de muitas adversidades, um homem que pecava, um homem que perseguia e até matava os cristãos. Agora hoje um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque verdadeiramente ele teve encontro. E quando ele teve encontro, ele não foi ficar esperando cair do céu nada, não. Ele começou a correr a carreira, amém? Como muitos precisam começar a correr a carreira aqui nessa noite, amém? Você precisa começar a correr a carreira, amados, amém, amém? Glória a Deus ou não? Você não depende da Igreja Batista para correr sua carreira, você não depende do pastor deles para correr sua carreira. É o próprio Deus que já te liberou, amém, amém? O próprio Deus já te liberou para correr essa carreira, amados. Glória a Deus ou não? Se disponha hoje como um homem, um soldado, como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se disponha hoje, amados. Vem aqui e fale conosco, pegue panfletos aqui de evangelização. Você não precisa ser um teólogo para evangelizar. Pega o panfleto e entrega, a boca calada. Só fala assim para as pessoas na rua, no meio do seu emprego, ou no meio dos seus familiares, ou lá dos seus vizinhos. Olha, Jesus te ama. O Senhor quer mudar a sua vida. E entrega o panfleto. Convide ele para vir para a igreja, no culto. Tem pessoas que estão dependendo da sua vida, amados. E o Espírito Santo está te tocando agora. O Espírito Santo, eu sei que está te mostrando diversas vidas aí, nomes, pessoas que estão dependendo da sua, para mudar de vida, para ter a libertação, para ter a salvação. Amém, amém. Eu quero que por um minuto você abaixe a cabeça e feche seus olhos. O Espírito Santo agora vai começar a lembrar você de muitas vidas que essa semana ainda você sentiu que tinha que falar algo, mas você não abriu a boca. E essas pessoas estão dependendo de você, amado. Essas pessoas estão dependendo que você se levante como o apóstolo Paulo fez, como um guerreiro, como um homem que verdadeiramente trocou de lado, saiu das mãos de Satanás e veio para o mundo de luz, que é o mundo do cristianismo, o mundo do Senhor. E você já está aí às vezes há 5, 10 anos, já aceitou a Jesus, já teve um encontro como Paulo teve, e está ainda esperando aí, não sei o que você está esperando, amados. E aí o Senhor tem grandes promessas lá no céu a liberar sobre a tua vida, e estão todas bloqueadas lá, já estão prontas, já estão preparadas, mas estão bloqueadas, porque o Senhor está querendo ver a sua reação. Como nós falamos no início, toda ação gera uma reação, e você precisa começar a fazer, a gerar isso. Você precisa começar a reagir e
falar verdadeiramente como nós lemos no início lá no livro de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a diferença. Tem pessoas aí que já se lembraram de muitas pessoas. E essas pessoas que o Espírito Santo está te mostrando aí, está te lembrando, essas pessoas estão dependendo da tua vida, amados. E se você não começar a desempenhar o seu ministério, se você não começar a abrir tua boca, naquele grande dia a cobrança será tremenda sobre a tua vida. E você pagará pelo sangue dessas pessoas que estão dependendo da sua vida. Não queira estar você diante do justo juiz, que julgará com vara de ferro naquele grande dia. Abra o seu coração agora. Fale com o Senhor, só você e o Senhor agora. Fala: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Como nós lemos lá em Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero desempenhar meu ministério, porque eu quero também a liberação das minhas promessas, Pai. Tudo aquilo que está bloqueado, Senhor, no mundo espiritual, libera sobre a minha vida, Senhor, porque eu serei verdadeiramente um servo teu. Eu farei a minha parte, eu vou desempenhar meu ministério, eu vou ganhar as almas, Senhor, que tu colocaste nas minhas mãos. Fale isso para o Senhor, amado. Eu não quero ser mais um nessa terra. Eu não quero andar com uma média, porque eu sei que é um Espírito excelente sobre a minha vida. Aquele mesmo Espírito que tirou lá José do Egito, que era um escravo, e tornou governador, Senhor. Esse mesmo Espírito está sobre a minha vida. E eu não quero ser mais um nessa terra. Eu não quero andar minha vida inteira sendo um devedor no banco, sem poder pagar as duplicadas, sem poder cobrir meu cheque especial. Eu não quero, Senhor. Libera, ó Pai, a prosperidade financeira sobre a minha vida. Vai falando aí você e Deus, amados. Eu não quero ser mais um, Senhor. Eu quero ter a minha família renovada, restaurada. Eu quero viver realmente como um homem de Deus, como um líder espiritual que sou da minha casa. Um homem cristão, amados, dentro da casa dele, ele é o pastor da casa dele. Ele é o líder espiritual da casa dele. Por isso que as irmãs, mulheres, não podem tirar a autoridade do marido. Porque o teu marido, irmãs, ele é a autoridade do seu lar. O seu marido é o pastor da tua casa. Ele é o pastor sobre a tua vida. Ele é o pastor sobre os filhos. Então, se um filho procurar você, amada irmã, para falar algo que respeita ao seu marido, ou algo que o marido tem que liberar, fale para o seu filho assim: filho, não é comigo. A autoridade espiritual, a autoridade sobre o nosso lar é meu pai. Procure seu pai. O Espírito está falando com algumas pessoas aqui nesta noite, irmãos. Só assim vai chegar a restauração na sua família. Só assim as coisas mudarão na tua casa. Porque Deus, Ele tem algo que Ele não muda. E Ele trabalha, como nós sempre falamos aqui. Nosso Deus, Ele trabalha por princípios. E se algum princípio de Deus é quebrado, as coisas não funcionam. E se você tirar a autoridade do marido, que é o cabeça do lar, da casa e do matrimônio, do casamento, se você tirar a autoridade dele, as coisas não vão funcionar. Mesmo às vezes que ele não é, mesmo às vezes que ele não aceitou Jesus ainda, mesmo que às vezes ele não teve encontro com Jesus ainda, se você for contra os princípios do Senhor, as coisas não vão acontecer na tua casa. Porque o nosso Deus, Ele trabalha com princípios, amados. Satanás, ele trabalha mediante brechas. E Deus, Ele trabalha mediante princípios que Ele mesmo estabeleceu. E há só duas instituições divinas. Você sabe disso que nós sempre falamos aqui. A primeira instituição divina se chama igreja. Isso que nós estamos fazendo hoje, igreja. Não o templo, não a construção feita por mão de homens, mas a minha vida é sua. Quando o primeiro irmão entra pela porta da igreja, a igreja começa a acontecer. E hoje nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor. E a primeira instituição divina
se chama igreja. A segunda instituição divina, criada pelo próprio Deus, se chama casamento. Amém? Amém. Esses são os dois princípios que Deus criou. E Ele não muda. Então qualquer etapa que você pular nessas duas situações, seja autoridade espiritual sobre a igreja, que é o pastor e a pastora, ou seja autoridade espiritual sobre o teu lar, que é o marido, o esposo, que é o cabeça do lar, as coisas não funcionam, amados. Comece a fazer da forma que o Senhor quer que você faça. Respeite o marido, respeite o pastor da igreja, respeite a pastora, e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Primeiramente na área espiritual, porque quando você anda com a parte espiritual bem, as outras coisas tudo funcionam bem, porque é um princípio também, como está na palavra: buscar primeiro o reino do Senhor, e as demais coisas não serão acrescentadas. Toda vez que você faz isso, as coisas começam a acontecer na sua vida. E o outro princípio é no casamento. Toda vez que você começa a respeitar o marido e deixando o marido tomar as decisões primordiais do lar, as coisas começam a acontecer também na sua família. A restauração familiar vai chegar no teu lado, amados. A restauração da sua família vai acontecer, porque você está debaixo de uma promessa, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque é o sangue que te garante a liberdade, como nós louvamos aqui no início. É esse sangue que foi pago ali naquela cruz por nosso Jesus. Todo o sangue vertido naquela cruz foi vertido ali por mim e por você, e foi o preço pago. Não foi preço de ouro, não foi dólar, não foi real, não foi euro, mas foi preço de sangue. Foi preço de uma vida santa. Foi preço de uma vida que era 100% homem e 100% Deus, que teve que morrer numa cruz pela minha vida e pela sua, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o nome do Senhor na igreja, porque as misericórdias dele nos alcançaram. Amém? Glória a Deus. Amém ou amém? Então, amados, antes que venha o inverno, você precisa se despertar. Amém? Antes que venha o inverno, amados. Aqui literalmente chegou o inverno para o apóstolo Paulo, não é? Como nós falamos, foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava numa masmorra, amados. Você tem ideia do que é uma masmorra? A masmorra era construída lá no subsolo, lá no subterrâneo dos palácios. Era um lugar que não tinha ventilação, era um lugar que não tinha iluminação, não tinha luz, era um lugar que não tinha janela, era um lugar úmido, era um lugar que fedia, era uma fedentina tremenda. Porque imagine só você, um lugar fechado, sem luminosidade, sem ventilação, sempre ali úmido, vira uma carniça aqui. Amém? Amém? E o apóstolo Paulo foi jogado lá. Só 3 homens foram presos na masmorra. O primeiro foi José do Egito, você já conhece a história. Segundo, Jeremias. E terceiro, o apóstolo Paulo. Para você ter uma ideia e para você entender a dimensão que é uma masmorra, estar preso, estar ali colocado a uma masmorra. Nenhum homem conseguiu suportar mais que 2 anos e 6 meses dentro de uma masmorra sem que contraísse uma doença chamada tuberculose. Um homem que fica preso dentro de uma masmorra 2 anos e 6 meses, ele começa a escarrar sangue, pedaço de pele, porque ele já está ali nos últimos dias da sua vida, por conta da umidade, a falta de luz e falta de ventilação. O homem não suporta. Por isso agora que você vai entender por que José do Egito ficou só 2 anos preso e o Senhor teve misericórdia. É lógico que o Senhor tinha um propósito em tudo isso. Ele queria mostrar que ele verdadeiramente estava sonhando o sonho de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus ou não? Você tem sonho aí ou não? Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho? Acho que todos têm sonho, não é? Como José do Egito, um dia ele sonhou. E foi o próprio Deus sonhando primeiro no céu. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, quando sonha, primeiro Deus sonha por nós lá, e depois ele implanta o nosso coração. Amém? Esses sonhos aí, amados, vão se realizar. Amém? Porque esse sonho que você tem sonhado faz parte de uma promessa. Não pense você que você está sonhando muito alto, não. Amém? Não é? Minha mãe sempre falava: olha, você está sonhando muito alto. Cuidado.
Quem sonha muito alto pode cair, não é? E ela viu parte dos sonhos de Deus para a minha vida se realizando. E ela está vendo hoje. Parte também do sonho de Deus. Isso é só o início do que virá, amém? Só o início do que virá, amados. Porque há uma promessa grandiosa sobre esse ministério. Você que está aqui já e você que está chegando, você vai fazer parte desse grande sonho se tornando realidade, amém? Glória a Deus. Porque as multidões chegarão neste lugar, amém? E você vai fazer parte dessa conquista, amém? Minha mãe sempre falava, cuidado com o sonho. Quanto mais alto você sonha, mais ela toma. E olha que é crente também de tempos, hein? Mas o Senhor tem transformado a vida dela, tem mudado. Glória a Deus. Então José do Egito foi um desses três da Bíblia Sagrada que foi jogado dentro de uma masmorra. José do Egito. Ele sonhou. Ele contava o sonho para os irmãos davam risada. Ele contou o sonho para o pai também não acreditou, não é? Como muitos estão aqui nessa noite. Às vezes a própria família te aponta e fala, olha lá o sonhador. Olha lá ele sonhando. Mas vai se realizar na sua vida, amém? Esse sonho vai se realizar. Porque é um Deus Todo-Poderoso. Que Ele sonhou primeiro esse sonho, amém, amém? Não à toa que você está sonhando. É porque Deus Ele está nesse negócio, amém? Glória a Deus. Continue sonhando, amados. Faz parte, amém, amém? E tem crente que nem sonha, sabia disso? Tem crente que delira, sabia disso ou não? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos movidos pela força que se chama Espírito Santo do Senhor, às vezes nós deliramos do Senhor, amém? Então se você está nem sonhando mais, está delirando, continue assim, amém, amém? Porque o Senhor quer isso mesmo. O Senhor quer verdadeiros sonhadores. O Senhor quer ver você delirando. O Senhor quer ver você dando cambalhota na presença dEle. Porque Ele sabe que Ele tem um verdadeiro adorador. E é assim que Ele quer. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele manda te dizer nesta noite que Ele vai realizar seus sonhos, amém? Nada é impossível ao Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível, amados. Ele vai realizar. Então José do Egito foi um, Jeremias foi o outro, que foi lançado na masmorra. E o apóstolo Paulo foi o terceiro homem lançado numa masmorra. E o apóstolo Paulo também ficou só 2 anos preso nessa masmorra. E aí, nesses momentos finais da vida dele, lá no versículo 13 do capítulo 4 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, ó, pedindo para Timóteo, não é? Que pena que Timóteo não conseguiu chegar a tempo. Versículo 13: quando vieres, trazes a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Amém, amém? Porque quando nós chegarmos lá nos nossos últimos dias, amados, nós vamos ter algo que nós vamos nos lembrar. Nós vamos ter algo que vai nos lembrar e vai começar a vir à memória as coisas que o Senhor nos usou para fazer. Amém, amém? Como o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, nesse final, ele estava se lembrando da capa. Uma que ele estava já preocupado, né? Diz os historiadores que ele escreveu isso no verão, mas ele já estava preocupado com o inverno que chegaria. Então ele fala para Timóteo, nessa carta que ele escreveu, para o filho Timóteo: Timóteo, traz os livros. E qual eram os livros? O livro era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Me traz os pergaminhos e me traz a capa. Porque sabe por quê, amados? Essa capa passou com o apóstolo Paulo por diversos milagres. Um deles você se lembra, que foi lá com Eutico, enquanto ele pregava a palavra do Senhor lá. Eutico estava, diz a palavra, que ele estava pendurado numa janela. E Eutico, por volta da meia-noite, ele dormiu e caiu de cima lá da janela, enquanto Paulo pregava a palavra do Senhor. E caiu, quebrou o pescoço e morreu na hora. E quando Eutico morreu, quem estava com o apóstolo Paulo era o Dr. Lucas. Sabia disso? Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. O Dr. Lucas estava com o apóstolo Paulo naquele momento. E foi o Dr. Lucas que foi lá e mediu a pulsação de Eutico. E ele constatou realmente que Eutico estava morto. Mas o apóstolo Paulo, né? E aí eu creio que o Dr. Lucas falou para o apóstolo Paulo: olha, é bom você correr, porque você está acabando de se recuperar aí de um apedrejamento. E
e você vai ser apedrejado de novo, porque o homem morreu. O apóstolo Paulo lá, eu acho que com um sorriso no rosto, olhando para o Dr. Lucas, disse assim ao Dr. Lucas: Dr. Lucas, calma, há algo sobrenatural neste lugar. Há um Espírito excelente sobre a minha vida que vai fazer a diferença nesta hora, como está sobre a tua, amém, amém. Nos momentos, amados, de maior adversidade na tua vida, no momento de maior tribulação na tua vida, você só precisa lembrar de uma coisa: que há um Espírito excelente sobre a tua vida, e esse Espírito excelente vai mudar esse quadro, amém, amém. Esse Espírito excelente vai fazer a diferença da morte da vida, amém, amém. Esse Espírito está sobre a tua vida, é o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Paulo naquele acontecimento. E aí o apóstolo Paulo, acredito eu, que olhando e sorrindo para o Dr. Lucas, disse: deixa comigo, que agora é o Deus Todo-Poderoso que vai fazer a obra. E diz ali a palavra do Senhor, que ele se prostrou com a capa ali, com a capa em seu corpo, deitou sobre Eutico, e ali ele começou a orar e a decretar a vida de volta daquele homem. E foi o que aconteceu, aquele homem ressuscitou, amém? Porque havia uma unção sobrenatural sobre a vida de Paulo, havia um Espírito excelente sobre a vida dele, o mesmo Espírito que está sobre a tua vida, amém, amém. E diz a palavra, que o próprio Jesus falou, que nós faríamos coisas maiores que ele fez. Imagine só você. Nós podemos fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez, amados. E você tem deixado encostado esse talento que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém, amém. Se coloque de pé nesse momento. Que você possa dizer nesta noite: Senhor, eis-me aqui, me use, Pai, porque eu sei que esse Espírito excelente, o mesmo Espírito que estava sobre a vida de José do Egito, que foi governador, de escravo se tornou governador, do apóstolo Paulo, que de perseguidor e matador de cristãos se tornou o maior nome do Novo Testamento da história. Eu também, Senhor, quero fazer a diferença. Eu também, Senhor, quero mudar a história. Eu quero, Senhor, deixar um legado. Eu quero, Senhor, deixar o meu nome escrito na história. Que você possa ser assim. Amém, amém. Porque diz os grandes homens aí da história, que todo grande nome, todo grande homem tem que se deixar escrito, deixar ali registrado as últimas palavras. Amém, amém. Será que eu e você vamos deixar as nossas últimas palavras registradas? Qual serão as nossas últimas palavras? Amém, amém. Será como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, amém. Você só vai poder falar isso se você realmente for até o final. Amém. Porque a salvação não é conquistada no dia que você estende as suas mãos e aceita Jesus, não. A salvação é conquistada dia a dia. Cada dia que você está vivendo, você vai conquistando, dia após dia, mais e mais a tua salvação. Amém? Por isso que nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas nós temos que fazer como o apóstolo Paulo ensinou. Nós temos que estar fixos ao alvo. E esse alvo se chama Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus ou não? E o Senhor está aqui nessa noite, amados. Ele só está esperando você, Ele só está esperando o seu aval, Ele só está esperando a sua assinatura, a sua palavra. Ele só está esperando você falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E você precisa fazer isso, amém? Antes que venha o inverno, amém? Antes que o inverno chegue sobre a tua vida, amém, amém? Você precisa fazer isso. Faça um voto com o Senhor nesta noite. Faça um voto de fazer a diferença. Fala com o Senhor neste momento: Senhor, eu quero ser como os grandes homens. A presença do Espírito está muito grande neste lugar, nesta noite, irmãos. Se você não está sentindo ainda, aleluia. Que você possa fazer como o apóstolo Paulo. Que você possa terminar os seus dias nessa terra declarando uma palavra de gratidão a Deus e dizendo: Senhor, obrigado, Pai, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e não abandonei a fé. Amém, amém. Não abandone a fé por nada, irmãos. Nada nesse mundo vale a eternidade com Cristo. Nada que esse mundo, que as vitrines desse mundo possam te mostrar ou possa te oferecer, nada é mais que a tua fé em Jesus. Amém.
Amém? Nada pode mudar isso. Nada pode te desfocar do alvo que é Cristo. Que nada a partir desta noite, amados, te desfoque do alvo. Que nada mude. Amém, amém. Que nada tire os teus passos de caminhar de encontro ao alvo. Amém, amém. Olhe para o seu irmão aí agora, diga aí para ele. Olha, amados, não deixe nada te desfocar do alvo. Olha aí. Mas fale para ele com convicção, fale para ele com ousadia, que você tem a ousadia do Senhor para falar. Fala mais uma vez aí, fale aí. Nada, bem, nada pode tirar do alvo. Nada pode desfocar do alvo, amados. Porque você tem um espírito excelente. Porque você foi escolhido, amém, amém, para fazer a diferença. E eu creio que cada um que está aqui nesta noite, cada um vai deixar um legado, vai escrever tua história nessa terra, vai fazer diferença no meio daquelas pessoas que você foi plantado, amém? Na área geográfica.